Outro dia eu conversava com um gestor de uma empresa para a qual eu presto consultoria e ele exatamente estava com a dúvida: eu devo usar armazenamento de arquivos? E aí ele citou que a sensação que ele tinha é que estava voltando à pré-história da tecnologia, quando lá no início armazenava-se arquivos, não é? E aí eu citei para ele: não, não é bem assim. De fato, hoje temos formatos de arquivos que são bastante avançados. Um formato de arquivo especificamente, como o Parquet, por exemplo, dentro do arquivo você tem dados, metadados, tem cabeçalho, tem identificação. É uma outra proposta, uma mudança mesmo de paradigma. Então, embora seja armazenamento de arquivos, vamos armazenar os arquivos de forma diferente, facilitando gravação, facilitando leitura, visando performance, segurança e assim por diante. Então, significa que eu devo abrir mão do armazenamento SQL, não SQL? Não, de forma alguma. Vai depender do quê? Dos padrões de acesso, não é isso? Hoje, muitos pipelines de dados, na verdade, trabalham a fase intermediária com o armazenamento de arquivos, que é muito mais fácil e também mais performático do que você ficar fazendo leitura de bancos SQL ou não SQL na grande maioria dos casos. Então você tem uma ponta do pipeline, no início, um banco SQL no SQL. Na outra ponta do pipeline, no final, um banco SQL no SQL. No meio do caminho, você tem que, provavelmente, armazenar os arquivos durante operações intermediárias, certo? Pois bem, você pode fazer isso com diferentes formatos, que, aliás, eu vou apresentar para você daqui a pouquinho aqui mesmo neste capítulo. Big Data é definido por 4 Vs: volume, velocidade, variedade e veracidade. E o V de variedade é normalmente uma das partes mais complexas. Pode ser necessário trabalhar com dados no formato de vídeo, áudio, imagens, texto, arquivos PDF ou mesmo ícones. Ou ainda, dados em um formato que facilite a pesquisa e reduza o espaço necessário para armazenamento. Eu vou gravar um vídeo dentro de um banco SQL? A pergunta, inclusive, é a seguinte: é possível fazer isso? Sim, é possível. Você pode gravar em formato blob. Vários sistemas gerenciadores de banco de dados aceitam isso. Ou ainda, você pode armazenar o vídeo em disco e gravar o URL, o endereço do vídeo, no banco de dados para ser usado por pesquisa, indexação, etc. As possibilidades são muitas. Mas isso é o melhor? Isso é a melhor infraestrutura de armazenamento de dados? Aí eu volto ao quê? Aos padrões de acesso. Ou seja, com que frequência eu vou acessar os vídeos, qual o volume de acesso aos vídeos, e assim por diante. Veja que interessante os padrões de acesso, hein? Essa é a parte mais importante para definir uma infraestrutura de dados. Bancos de dados SQL ou NoSQL, não SQL, podem não ser ideais nesses casos, isso sem falar na performance de acesso. Então, se tem que armazenar vídeo, áudio, imagem, etc., precisamos começar a pensar em outras alternativas, sem falar no fato que talvez o volume de dados seja muito grande e eu precise processar esses dados em alta velocidade. Talvez sistemas SQL ou não SQL não sejam os ideais. Exatamente aí que precisaremos de alternativas para armazenamento de dados. Precisamos de diferentes formatos e diferentes sistemas. Alternativas incluem formato de arquivo Parquet, Avro, JSON, CSV, ORC, HDF5 e vários outros formatos. Eu vou apresentar alguns para você ao longo deste capítulo. E tem ainda uma questão importantíssima que eu ainda não citei, mas que citarei daqui a pouquinho. Você pode armazenar os dados em um único servidor, em uma única máquina, ou você pode armazenar os dados ao longo de um ambiente distribuído. Armazenar e processar em um ambiente distribuído. Então, não adianta só escolher o arquivo ou o formato ideal, o sistema de armazenamento. Se o volume é muito grande, eu vou precisar de performance, eu vou usar um ambiente distribuído que eu vou definir com você daqui a pouquinho. O formato que eu escolher tem que levar em consideração os padrões de acesso e tem que levar em consideração o uso de um sistema distribuído. Que coisa linda é a engenharia de dados. Concorda? Tenho certeza que sim. Muito obrigado e até a próxima aula.